da Assembleia de Deus Cainon. Vamos recebê-lo com alegria? Obrigado. Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Esse é um momento de grande alegria que eu posso tirar essa máscara, que é Jesus amado. É muito complicado, né? Passar o dia, às vezes estamos no trabalho, temos que estar com essa máscara, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas, né? Não é por acaso, temos que nos precaver. Eu quero convidar a amada igreja a abrir aí a vossa Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 1. Louvamos ao Senhor por mais esse dia que tem nos concedido sobre a face dessa terra. Agradecemos ao Senhor pela vida do nosso pastor Laerte, que nos confiou essa grande responsabilidade, né? Confesso que estava ali, mas eu já estava trêmulo. Falei, meu Deus do céu, é um grande compromisso. Responsabilidade. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem em Ramataim, de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a eles porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto ao Senhor, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e somente movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Podeis tomar assento, amados irmãos. Essa é uma passagem bastante conhecida, né? Eu creio aqui que nosso pastor Laerte já está cansado de explanar essa passagem com os amados irmãos, mas é uma passagem que me chama muito a atenção, né? Eu estava em casa meditando nessa palavra e eu falei, Senhor, eu vou dar um título a esta mensagem. E o título que eu escolhi para a mensagem de hoje é Dando a Volta por Cima. Existe coisa melhor do que dar a volta por cima? Não existe, né? Estamos vivendo os tempos aí de tristeza, de angústias, com essa pandemia, muita gente infectada, muitos estão desempregados, mas
eu louvo ao Senhor porque eu creio que nesta noite está aqui um povo que é mais do que vencedor. Se estamos aqui nesta noite com saúde, louvando e bendizendo o santo nome do nosso Senhor, é porque somos mais do que vencedores e já demos a volta por cima. Essa história de Ana me chama muito a atenção. Primeiro fato, né? Quando Deus pega ali Adão e Eva, e que constitui, né, a primeira família, o primeiro casamento, ele ali junta duas pessoas em uma só carne. Aí nos vem a dúvida, poxa, se outrora o Senhor havia juntado um homem e uma mulher, e constituiu uma família, e fez-se uma só carne, então por que agora, né, muitos líderes, tempos depois, tinham várias mulheres, várias esposas? Aí ficamos, né, com aquela lâmpadazinha, com aquele sinal de interrogação na cabeça. Por que então esses homens tinham 2, 3 mulheres, né? Eu costumo sempre dizer para minha esposa, né, ter uma mulher já não é fácil. 2, então, a coisa torna-se complicada, né? Mas feliz é aquele que tem apenas uma, mas que ela é uma bem-aventurada, que ela é uma provedora dentro da sua casa, que ela é um instrumento de Deus na vida do marido. Estávamos conversando um tempo desse atrás aí sobre um conhecido nosso que está com 2 mulheres, né? A gente estava pensando, assim, tentando imaginar como é aquela vida, né, a 3. Né? É complicado, né? Ter 2 mulheres dentro de casa, que a coisa se torna assim, um pouco difícil, né? E a gente não conseguimos, né, entender, buscar uma razão para este fato. E nós vemos aqui Elcana com 2 mulheres, mas a razão, né, um dos motivos para terem esses homens, 2 ou 3 mulheres, era porque você tendo bastante filhos, os filhos ajudavam nas suas negociações, né? Ou seja, te trazia mais esperança e mais condições, né, para que dali para frente a sua geração só aumentasse. Aquele homem ou aquela mulher, né, que não tinha filho, praticamente ficava esquecido. Segundo motivo, né, ter bastante filhos era sinônimo de status e riqueza. Nós vemos isso aí em muitos, né, alguns países do Oriente Médio, né, que quem tem condições financeiras tem 2, 3 mulheres, né? Aqui no Brasil, né, pastor Laércio, nós íamos ficar na prova, né? Que seria difícil, né? Outro ponto, né? Na sociedade antigamente, muitos jovens, né, eles morriam em batalha. Então muitas mulheres ficavam viúvas, não desposadas. Então essa era uma maneira, né, de poder acolher essas mulheres, né? Ou seja, a poligamia, para que essas mulheres não ficassem passando necessidade. Então está aí um esclarecimento atitude. E esse homem com 2 mulheres, Elcana, né, com Penina e com Ana, e certa vez eu estava ouvindo um companheiro pregando, ele estava falando a respeito de Penina, que às vezes é necessário nós termos uma Penina na nossa vida, porque senão nós continuamos na mesmice. Às vezes é necessário ter uma pedra no nosso sapato, nos incomodando, para que nós venhamos sair da nossa zona de conforto. E eu falei, realmente, é verdade, né? Não, a Bíblia não diz quantos anos Ana estava passando por aquela situação. Todo ano subiam ali até Filó para oferecer sacrifício ao Senhor. E ela tinha que suportar as zombarias, as humilhações da sua companheira, né, a segunda esposa do seu marido. Certamente, Elcana havia tomado Penina como esposa porque Ana era estéril. Mas, segundo a lei, era permitido que Elcana se divorciasse, ou seja, que ele despedisse Ana. Mas o amor daquele homem para com aquela mulher era tão grande que ele suportava aquela situação. E tinha sua segunda esposa, que lhe deu bastante filhos. Mas você imagina agora, dentro de uma casa, a esposa que você ama e a segunda esposa. A que você ama não lhe consegue gerar filho. A segunda esposa gera-lhe muitos filhos, porém, implica com a esposa que você ama. Imagina essa confusão dentro de casa. Imagina como não seria ali a vida daquele trio. Certamente Ana sofria diuturnamente com as zombarias, com as humilhações de Penina.
Anos se passavam e nada mudava. Mas nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação, e tudo é dentro do tempo de Deus. Em dezembro eu concluí uma pós-graduação e fiquei aguardando o meu diploma que vinha pelo correio. Deu janeiro, eu entrei em contato com a faculdade, o seu certificado já foi expedido. Aí quando me mandaram lá o código de rastreio, que eu consegui entrar no site do correio, né, o certificado já estava sendo devolvido para a faculdade novamente. Segundo o correio, ela havia alegado que o endereço estava errado. Aí eu chequei junto à faculdade, né, mandei outro comprovante de residência, falei, não, está tudo certo. Janeiro, fevereiro, 3 vezes em fevereiro, o certificado chegava aqui no São Gonçalo, batia e voltava, né? Era igual bola de ping-pong. Jogava de lá, batia aqui e retornava para Minas Gerais novamente. E aquilo já estava me incomodando, me tirando da minha paciência. Eu aguardando ali o andamento, alguma mudança ali no site do correio, mas nada, aquela coisa parada. Quando eu conseguia visualizar, já estava retornando. Falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada com essa situação. Entramos em março, me enviaram, retornou novamente. Entramos na pandemia. Aí ficamos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu sem ter notícia do meu certificado. Entrei em contato com a faculdade. Olha, vamos retornar novamente o seu certificado. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Né? Quando você às vezes já está no limite, entrei no site do Reclame Aqui, fiz uma reclamação contra a faculdade. Não demorou, acho que 3 minutos, alguém da faculdade me ligou perguntando o que havia acontecido. Eu relatei toda a história. E ela falou, pode deixar que agora eu vou tomar a frente aí dessa situação. E ela conferiu, não, o seu endereço está correto, não tem nada de errado. Eu falei, mas alguma coisa está errada, porque o correio alega que o endereço está errado e estão devolvendo o certificado novamente. Isso no mês de junho. Reenviaram o certificado. Aí quem errou fui eu. Né? Eu falei, não vou mandar mais aqui para o meu endereço aqui, porque infelizmente, a nossa comunidade aqui, né, já tem alguns sites que está dizendo lá, né, infelizmente, né, a sua localidade, os correios não entregam, aquela coisa toda. Eu falei, então eu vou mandar para o endereço do meu cunhado lá em Niterói. Mandei para lá, só que eu errei o número. Aí, novamente, bateu e voltou. Eu falei, Jesus amado, eu acho que vou acabar ficando sem certificado. Né? Junho, julho, agosto e nada. 2 meses e meio o correio não devolvia o certificado para a faculdade. E eu no vácuo, aguardando uma resposta, mas sem tê-la. Entrei novamente em contato com a senhora que eu havia conversado anteriormente. E ela falou, estamos aguardando o retorno do seu certificado. Aí quando foi agora, há uns 15 dias, eles entraram em contato comigo, olha, o correio já devolveu e vamos estar reenviando. Confirmei o endereço, mas eu já tinha aquela pressa, né? Aquela preocupação em receber o certificado, parece que já havia ficado para trás, eu estava mais tranquilo. Né? Eu falei, Senhor, seja feita segundo a sua vontade. Eles pediram novamente o certificado, me deram o código de rastreio, né? Aí novamente o correio, que é uma benção, disseram que havia colocado após o horário comercial, queria seguir no dia seguinte, né? Mas isso já fazia 5 dias que a encomenda havia sido postado. Eu falei, seja o que Deus quiser, se tiver que chegar, vai chegar. Vou descansar no Senhor. Aí quando foi antes de ontem, meu cunhado me ligou, olha, chegou uma coisa para você aqui lá da faculdade. Aí o coração já começou, né, a bater mais acelerado, né? Eu falei, poxa, Jesus, chegou. Aí quando foi à noite, ele chegou lá em casa, me levou, quando eu abri, falei, meu Deus, tudo é no seu tempo. Não adianta você tentar querer passar à frente de Deus, porque não dá certo. Não adianta você tentar burlar o tempo de Deus, porque não vai dar certo. Temos que verdadeiramente aguardar o tempo de Deus. É fácil, irmãos? Não é fácil. Entendeu? O meu colega que concluiu o curso comigo, ele já havia recebido dele desde dezembro. Né? E eu vim receber agora. Né? Mas, Senhor, mas por que todo esse tempo? Por que isso aí? Mas foi quando Deus quis que chegasse em minhas mãos. Tá?
Eu falei, Senhor, chegou agora, apresentei para minha esposa, falei, aqui, ó, mais uma bênção, mais uma vitória. Né? Mas é no tempo de Deus. Não adianta. Quando Deus falar, aguarde, aguarde. Espera, espera, que não vai. A coisa não vai acontecer, não vai fluir, se Deus não permitir. E nós vemos Ana aqui, passando por esse sacrifício aqui com Penina. A Penina não queria causar raiva em Ana, não. A Penina queria humilhá-la e causar dor e sofrimento interior. E a pior coisa que existe na vida do ser humano é quando a dor está na alma. Quando você tem uma dor física, né, você vai ao médico, ele te passa um medicamento. Se você não ficar curado, pelo menos aquele medicamento vai remediar a dor, vai remediar o sofrimento. Mas quando a dor é na alma, a coisa já muda de figura. A situação já fica um pouco, quase que complicada. E nós aqui vemos Ana passando por essa situação. E o sofrimento era muito grande. Muito grande. Né? Quando você está numa situação de desespero, vem a perturbação, vem a preocupação, você não sabe o que fazer, a quem recorrer. Assim que começou essa pandemia, a minha professora, a doutora Patrícia, ela convocou a mim e alguns outros alunos, psicanalistas, e nos convidou a montarmos um grupo para dar apoio psicológico às pessoas que estavam passando por momentos, situações difíceis. Eu aceitei, falei, vamos ajudar, apoiar. Então ela abriu lá um WhatsApp, um grupo, né, lançou um link, para que aquela pessoa que se tivesse em necessidade, que acessasse o link e fizesse parte do grupo, para ter um apoio psicológico. Eu falei, poxa, vai entrar, né, poucas pessoas, né? Eu creio que o pessoal está segurando aí a onda, ainda está dando para levar, mas meus irmãos, da noite para o dia, entrou tantas pessoas que eu fiquei assim, assustado. E o número de gente que entrou era tão grande que estava difícil para atendermos a todos. E o mais interessante era que a maioria eram crentes. Cristãos, servos de Deus, mulheres dirigentes de círculo de oração, desesperada, sem saber o que fazer, o que iria acontecer, porque tinham pais idosos, em situações de risco. E ali começamos a acompanhar caso a caso. Né? Dali eu já saía do grupo, já passava para o particular, para dar uma atenção maior. Né? Às vezes minha esposa perguntava, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou aqui num embate aqui complicado. Né? Atendendo a um, atendendo a outro. Mas ali eu pude, né, conseguir fazer ali um retrato de como é que está a vida da igreja no nosso país. Nós vemos muitas pessoas aí dando glória a Deus, aleluia, mas quando a coisa aperta, quando realmente a prova vem, quando o vento começa a soprar, a coisa muda de figura. E muitos não têm mais estrutura para suportar. E eu falei, Senhor, como é que vai ser a tua igreja aqui no Brasil quando começarem as perseguições? Quando a coisa começar verdadeiramente a apertar? Quando o desemprego começar a aumentar? Quando ficar a escassez de alimentos? Quando o adversário realmente quiser sucumbir à tua igreja na face da terra? Nós temos conhecimentos aí de irmãos que estão lá fora, em países onde o evangelho é proibido de ser falado, de ser praticado, divulgado. Mas aquele irmão, aquela irmã que verdadeiramente se converteu, ele está ali firme na fé. Ele tem convicção. Mas aqui no nosso país a coisa parece que ela anda assim meio que um pouco à vontade. Né? O pessoal anda meio que no comodismo. E isso se torna fácil para o adversário começar a trabalhar no nosso meio e verdadeiramente minar a nossa fé. Tirar nossas forças. Aí eu lembrei daquela passagem que o Senhor Jesus pergunta, será que quando o Filho do Homem voltar haverá fé na face da terra? Estamos caminhando para dias difíceis, dias de turbulência. E nós vemos Ana passando por esse momento. A coisa na vida daquela mulher estava tão complicada que ela já começou a atingir um quadro de depressão, que é a doença do século. São muitos cristãos agora que já estão entrando por esse caminho.
o caminho da depressão. Penina perturbando de um lado, seu marido que amava, tratava bem, mas ele não podia resolver seus problemas. E ela só tinha uma solução. Às vezes nos acostumamos com certas situações que não, do jeito que eu estou, está bem. Está indo, estou levando, está tranquilo. Mas às vezes Deus quer nos levar a patamares mais altos. Quer que venhamos galgar patamares mais elevados. Eu confesso a vocês que eu passei 18 anos como auxiliar de trabalho, porque eu tinha medo de ser diácono, presbítero, porque eu falei, poxa, a responsabilidade é muito grande. Mas quando Deus diz que você será, não adianta você correr. Se Ele diz que você vai ser, não adianta entrar embaixo da cama, né? Não adianta se esconder embaixo da saia da mamãe ou entrar no paletó do papai. Aonde você estiver, Deus vai te tirar de lá e vai colocar no lugar que Ele disse que te colocaria. Não adianta. E eu relutei bastante, que eu tinha medo, tinha preocupação quanto a isso. Pô, ser um pastor, então, falei, meu Deus do céu, não é para mim não dá. Mas às vezes, até gente que eu nunca tinha visto na vida, encontrava, olha, você vai ser um pastor. Você já é um pastor? Eu falei, não, eu sou apenas um auxiliar de trabalho. Né? Mas eu vejo você como um pastor. Eu falei, Jesus. E Deus ali começa a mudar o quadro da minha vida, me leva para Mato Grosso do Sul, lá me leva para o ministério, fui galgando passo a passo, né? Como diz o pastor Laerte, né? Não caí de paraquedas já dentro do ministério, né? Fui galgando degrau por degrau, voltei para cá, para São Gonçalo como evangelista, e aqui fui a pastor, seguindo passo a passo. Mas só que tinha um porém. Eu falei, Senhor, ainda não sou formado, preciso ter um conhecimento, porque há essa necessidade. E quando você fala com Deus, que Deus tem a promessa na tua vida, Ele prepara tudo de acordo. Não se preocupe, Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vão te ajudar, pessoas que vão abrir as portas para você, não se preocupe, apenas descanse no Senhor, e no devido tempo, no tempo de Deus, eu concluí a minha faculdade, já estou indo agora para a segunda pós, estou fazendo mais uma faculdade, aí eu parei e pensei, né? Como que tudo isso aconteceu? Não eram meus planos, não eram meus projetos, não tinha esta visão. A minha visão era completamente diferente do que eu queria, mas o que Deus queria para a minha vida era outra coisa. E assim ali estava a Ana naquele sofrimento. Subiu com o teu esposo, foi sacrificar o Senhor, adorar o Senhor. E ali o teu esposo a abençoava, dando a ela uma porção dobrada das ofertas. Mas aquela mulher era uma mulher de fé, uma mulher de oração. Mas tem um certo tempo na vida do crente, do homem e da mulher de Deus, que a coisa aperta. Não adianta você vir dizer para mim, pastor, a minha vida é tranquila, não. Se você tem vida com Deus, você passa por luta. Se você tem vida com Deus, você passa por dificuldade. Se você tem vida com Deus, você passa pela prova. Se você não está passando nada disso, é porque tem alguma coisa errada contigo. Reveja teus conceitos, reveja a tua vida com Deus, porque alguma coisa está errada. Mas se você tem vida com Deus, se você tem compromisso com o Senhor, você está na prova. A coisa está apertada, a luta está grande. É assim na vida de qualquer servo e serva de Deus. E ali estava a Ana, sofrendo, angustiada, mulher de oração, mulher temente a Deus, mas que agora estava entrando num quadro de depressão, triste, amargurada, por quê? Não conseguia gerar filhos. E nos países aí do Oriente Médio, a mulher que ela não conseguia gerar, ela é mais considerada uma mulher desgraçada, ou seja, uma mulher amaldiçoada por Deus. Mas nós temos tanto relato aqui na Bíblia, de mulheres que eram estéreis, mas que Deus abençoou, que foram bem-sucedidas na sua vida. E nós vemos Ana sofrendo, amargurada,
triste, já não comia mais, a ponto de ficar doente, e era isso que Penina queria. Se você não se alimenta, você vai vir o quê? Né? Entrar em estado de ananição, daqui a pouco você vem a óbito. É óbvio. E Penina certamente queria isso. Se Ana à parte, opa, vou reinar sozinha. O caminho agora está livre. O amor de Eucana vai vir, será todo para mim, porque eu tenho filhos. Mas, certamente esses eram os planos dela, mas os planos de Deus eram outros. E ali agora ela entra na presença do Senhor, entra ali no tabernáculo, vai falar com Deus, e ela faz um voto ousado a Deus. Ela praticamente faz uma barganha com Deus. E ela começa a falar com Deus: Senhor, e uma coisa que o versículo 11, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. No original, servo e serva quer dizer escrava, escravos. Primeiro, e de mim te lembrares da tua serva. Segunda vez, e não esqueceres mais a tuas servas. Terceira vez, deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Um voto ousado, não é? Quem aqui é mãe? Você faria um voto desse com Deus? Faria? Certamente não. Porque mãe que é mãe, ela carrega uma criança que vai sendo gerada ali no seu ventre, 9 meses, né? Vai sentindo ali a criança crescendo, se movimentando, se movendo, dando ali aqueles chutinhos, né? Na sua barriga. E aquilo ali é uma alegria, é um prazer que ela tem, de ver aquele ser que foi gerado e vai crescendo no seu ventre. Completou os 9 meses, né? Vem ali a dor de quem tem parto normal, então a cesárea. Daqui a pouco aquela criança está chorando nos seus braços. É uma alegria para a mãe, né? Quando começa a amamentar, ela sabe que ela recebeu uma bênção de Deus. E uma mulher que ela não consegue gerar, ela sente essa falta. É raro hoje em dia uma mulher que ela se case, que ela não quer ter filho, é raro. É muito raro. A maioria das mulheres, elas querem gerar, né? Querem deixar aqui a sua prole, a sua descendência. E Ana, por 3 vezes, ela se humilha perante o Senhor, dizendo: a sua serva, sou tua serva, eu preciso de ti, eu dependo de ti. E ela faz esse voto ao Senhor, e Eli ali observando Ana. E o evangelista Jimmy Swaggart, ele faz um comentário a respeito dessa passagem aí de Eli, né? Que ele diz que Eli praticamente, espiritualmente, já estava morto. Porque Eli atenta para os lábios de Ana, que Ana não falava, não saía som da sua boca, ela apenas balbuciava. Existem certas situações, momentos da nossa vida que nós não conseguimos falar. Apenas dobramos nosso joelho diante de Deus e nos derramamos em lágrima. A situação é tão complicada, o caso é tão sério que nós não conseguimos falar nada, apenas chorar, chorar. Já não temos mais palavras: Senhor, já clamei, já pedi, mas a resposta ainda não veio, eu só consigo chorar. E Ana estava ali naquela situação, lamentando a sua miséria diante do Senhor. E Eli, atento ao que Ana estava ali balbuciando. Agora você imagina, uma mulher já entrando num quadro de depressão. Aí vem o sacerdote, o seu pastor, e diz: olha, até quando você estará embriagada? Anos e anos, passando por humilhações da sua companheira, que ela tinha que dividir o seu marido com outra mulher. Aí agora, o sumo sacerdote lhe chama de bêbada. Até quando estarás tu embriagada? Mais uma facada na vida de Ana. Certamente, se fosse hoje em dia, a resposta de Ana seria outra, né? Já devolveria na mesma moeda. Mas só que Ana era uma mulher diferente. Era uma mulher de Deus. Ana, se é de refazer uma retaliação no comentário de Eli, Ana simplesmente: não, meu Senhor, eu não estou embriagada.
da minha tristeza, da minha amargura, estou aqui agora derramando perante o Senhor. Aí Eli já sente aquele baque. Opa, eu falei o que não devia. Eu vi, mas vi da maneira errada, né? Ou seja, o famoso erro de paralaxe. Aquilo que eu estou vendo não é verdadeiramente aquilo que eu estou olhando. Agora Eli começa a sentir as dores de Ana. Se Eli verdadeiramente estivesse ali na sua vida espiritual, firme e forte com Deus, ele teria tentado para o sofrimento daquela mulher. Porque o pastor faz o quê? Ele cuida das ovelhas. E quando a ovelha ela começa a estar mais para lá, mais para cá, o pastor vê, essa ovelha não está bem. Tem alguma coisa errada com ela. Ele a retira para analisá-la melhor, vê o que ela está precisando e cuida dela com carinho. É assim que o pastor age. Mas Eli não observou. Quando ele ouve a resposta de Ana, aquele homem se despertou. Aí agora, ele muda aquela aperto que ele havia dado em Ana, aquela repreensão, ele torna em bênção. Então ele respondeu a Eli e disse, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ele lança uma bênção na vida de Ana. E mesmo que a vida de Eli não tivesse aquela coisa toda com Deus, mas Deus ouve a voz de Eli. E isso é de suma importância. Agora a parte, aquela mulher dali, antes triste, amargurada, a coisa começa a mudar na vida de Ana. Ela tinha vários motivos para se sentir desencorajada, né? Não podia gerar filhos, compartilhava do seu marido com outra mulher que a ridicularizava, seu esposo não podia resolver seus problemas, e até o sumo sacerdote confundiu seus motivos. Mas ao invés de retaliar, o que Ana fez? Ela foi orar e pedir a ajuda de Deus. E foi ali um voto forte. Gerar 9 meses. E depois entregar o seu filho ao Senhor. Na remissão, segundo a lei, você podia ter algo de valor, você ofertar a Deus, mas você podia resgatar aquele objeto, animal, qualquer coisa de valor, mediante um pagamento de um certo valor no tabernáculo, para o sacerdote. Mas o que Ana estava fazendo com Deus, o trato dela com Deus, era de verdadeiramente entregar o seu filho para ficar servindo ao Senhor. Agora você que é mãe, teve seu filho, chega o momento do desmame, e você, pastor Laerte, aqui está meu filho, vai ficar servindo aqui ao Senhor, pelo resto da vida. Volto para a minha casa, mas meu filho vai ficar sob a sua responsabilidade. Você gerou, você amamentou durante 3, 4 anos, que era o período do desmame, e agora você volta para casa de braços vazios. Seu filho ficou lá atrás. Ficou lá atrás. Mas aquilo que você votou, você tem que cumprir. Deus não se agrada daquele que apenas vota, mas não cumpre o que votou. Eu já vi muitas pessoas, Senhor, se me abençoar, me abrir a porta do emprego, quando eu estiver trabalhando o meu primeiro salário, eu vou entregar todo na sua casa. Deus vai, abre a porta do emprego bom, recebeu o primeiro salário. Poxa, aquela blusa ali que eu vi naquela vitrine, está tão bonita. Aquele sapato que eu queria há tanto tempo. A coisa já começa a mudar de figura. Já começo a recuar, já começa a voltar atrás. E assim vai. E quando Deus fecha novamente a porta, pronto. Aí vem o desespero. E agora a Ana já sai ali da presença de Eli, já sai mais fortalecida, confiante, que Deus iria lhe conceder a vitória. E volta ela para Ramá, juntamente com seu esposo, e a perturbadora, mas agora com o coração mais alegre. Ana já não se preocupava mais com a perseguição de Penina, já não se preocupava mais com a zombaria, com o escárnio. Ana estava confiante no Deus de Israel. E no tempo de Deus, então tira a preocupação do teu coração e espere o tempo de Deus na tua vida.
no tempo de Deus, existe ali aquela concepção, e a Bíblia diz que Deus se lembra de Ana, não que Deus havia esquecido de Ana, Deus não esquece de ninguém, Deus só espera chegar o momento certo. Deus tinha um plano na vida de Ana, mas era necessário cumprir o tempo certo. Ana sofreu todos esses anos para que o plano de Deus, para que o projeto de Deus se cumprisse através da vida dela. Era necessário levantar um substituto para o sacerdote Eli. Mas foi através de Ana que Deus levanta Samuel. O que será que Deus quer levantar através da tua vida? O que será que Deus quer fazer na vida de alguém através da sua vida? Certamente Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer salvar. E você está, mas pastor, estou há tanto tempo nessa tribulação, nessa luta. Espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus, não se preocupe. No momento certo, através da sua vida, Deus vai salvar o teu esposo, vai salvar o teu filho, vai libertar a tua filha, vai salvar o teu pai e a tua mãe. Não se preocupe, é no tempo dele. É por isso que você está passando por essa prova, passando por essa luta, e não está entendendo por quê. É o tempo de Deus trabalhar na sua vida. E agora termina. Ana tem o Samuel nos braços. E agora chegou a hora mais difícil. Hora de cumprir o que ela havia votado ao Senhor. Desmama o menino, vai com o teu esposo, e ela agora chega diante do Senhor, de Eli, e fala para Eli: meu Senhor, versículo 26, viva a tua alma. Mulher de Deus age assim. Homem de Deus age assim. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. E ela apresenta Samuel para Eli. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E eles ali adoraram ao Senhor. Eu creio que a dor de Ana não foi tão grande por se afastar de Samuel, mas eu creio que houve uma alegria de júbilo no seu coração, porque ela estava ali agradecendo por atendida. E agora o que é mais importante, que eu falei que essa mensagem eu dei o título de Dando a Volta por Cima. Penina teve filhos e filhas, certo? Zombava de Ana porque Ana não podia gerar. Certamente o filho de Penina era o primogênito de Elcana. Samuel não poderia ser. Comece agora a visualizar a cena. Ana diante de Eli, Penina com vários filhos. A Bíblia fala dos filhos de Penina? Cita nome? Não cita. Ana com apenas um filho, chamado Samuel. O camarada se torna juiz, profeta e sacerdote. Jesus amado. Agora imagina a alegria daquela mulher que era zombada, que era humilhada, ela dando a volta por cima. Os filhos da outra que era bem visto, bem quisto, agora é seu filho que começa a operar, seu filho que começa a reinar. Deus chama Samuel
para ser o juiz de uma grande nação. Vocês sabem o que é isso? A alegria de uma mãe, quando ela dá educação ao seu filho, que seu filho se forma, se torna uma advogada, faz prova, e agora ele se torna um juiz ou uma juíza. A alegria daquele pai, daquela mãe, e aquela mulher que estava ali na zombaria, na humilhação, certamente a sua alegria era tamanha. O meu filho agora é juiz de Israel. O meu filho agora julga Israel. O meu filho agora é profeta em Israel. O meu filho agora ouve de Deus e entrega a nação de Israel. O meu filho agora é sacerdote. A coisa mudou. Antes Penina reinava, humilhava, agora Penina desceu. De arrogante, humilhante, ela está lá embaixo agora e Ana está lá em cima. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Não pise, não humilhe quem está abaixo de você lá no serviço agora, porque você não sabe o dia de amanhã. Mas ajude para que ele possa crescer mais ainda, e você vai subir mais ainda, porque Deus vai te abençoar. É assim que Deus trabalha. E nesta noite o Senhor está te convidando a dar a volta por cima. Eu não sei qual é a situação, qual é o quadro da sua vida, mas o Senhor está te convidando. Vamos dar a volta por cima. Essa situação vai terminar. A coisa vai melhorar. Eu estou contigo. É apenas aguardar mais um pouquinho de tempo e a vitória vai estar em tuas mãos. Porque ainda não se cumpriu o meu tempo na tua vida. Quem está disposto a dar a volta por cima nessa noite? Glórias a Deus. Tem alguém nessa noite aqui ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Que está desviado da casa do Senhor por qualquer motivo? Hoje é noite de dar a volta por cima. Hoje é noite de transformação na sua vida. Até hoje o adversário tem te humilhado, tem te massacrado, mas o Senhor hoje está querendo te colocar num patamar mais elevado, acima das circunstâncias. Tem alguém para o Senhor nessa noite? Alguém para se reconciliar com o Senhor? Se não tem, que o Senhor lhe conceda uma outra oportunidade. E eu sou grato à minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. E sinta a presença que inunda todo este lugar. Sinta a glória